Eu converso sobre o balão intragástrico com a médica endoscopista doutora Silvia Reimão. Silvia, quanto tempo dura o tratamento? O tratamento dura em média de 6 a 12 meses, mas isso a gente costuma falar para os pacientes que é só o início do tratamento, porque o tratamento é a vida inteira, Com né? certeza. Mas o balão pode ser deixado de 6 a 12 meses, variando de acordo com o tipo optado tanto pelo médico quanto pelo paciente. Agora, quais são as indicações e contraindicações do balão intragástrico? A indicação principal é a perda de peso, mas a gente tem que lembrar também que a perda de peso está relacionada à melhora de outras doenças, que é o que a gente chama de comorbidades, que são doenças como pressão alta, colesterol alto, diabetes, inclusive, às vezes alguns casos de infertilidade que a gente tem, pacientes que têm ovário policístico, mas são obesas, quando elas diminuem o peso, elas voltam a ovular, aumenta a chance de gravidez. E as contraindicações são principalmente aqueles pacientes que já têm alguma cirurgia gástrica, seja ela bariátrica ou às vezes apenas uma hérnia de hiato, cirurgias que tiveram alguma manipulação gástrica. Ou seja, a pessoa, se já fez uma cirurgia bariátrica, ela não pode pôr o balão, porque o estômago dela já está pequeno. Isso, ela não pode pôr o balão. Existem outros tipos de propostas para tentar coibir esse reganho de peso pós-bariátrica, que alguns pacientes apresentam, mas não é o balão intragástrico. Seria o plasma de argônio, seria soltura endoscópica, dilatação, outros métodos que a gente pode empregar para esses pacientes, mas o balão intragástrico em si é contraindicado. Nós não vamos falar hoje de nem sei o que é plasma de argônio, essas coisas aí, só explica o que é plasma de argônio. Plasma de argônio é uma cauterização que a gente faz, a gente queima, coagula a anastomose, que é a região onde faz a sutura durante a cirurgia, a sutura daquele pedaço, daquela parte do estômago que ficou com o intestino, na tentativa de diminuir aquele calibre. Então, diminuindo o calibre, a ingesta alimentar acaba sendo menor, por consequência. Tá, mas isso aí seria um outro programa, né? Num outro dia. Mas no caso do balão, eu acho que uma outra coisa que é importante é assim, qual é a estimativa de perda de peso, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma obesidade mórbida, por exemplo, ele não vai funcionar, certo? Certo, porque assim, a perda de peso é estimada em 15 a 20% do seu peso total. Um paciente que é obeso muito mórbido, mesmo esses 15 a 20% ainda é pouco para ele, né? Ele ainda precisa mais. Esses pacientes, às vezes, a gente usa o balão intragástrico para ele perder um pouco de peso e ir numa condição melhor para a cirurgia bariátrica. Mas, nos dias de hoje, infelizmente, para esses pacientes muito obesos mórbidos, a gente não tem ainda um tratamento alternativo à cirurgia bariátrica. Sim, então seria mais para aquele paciente que precisa perder pouco peso e, vamos dizer assim, por um tempo que a gente já sabe que é de 6 meses a 1 ano. Exato, isso. Tá. E você estava falando também que é muito indicado para quem tem um tipo de diabetes ou coisas assim. O diabetes tipo 2, na verdade. O que a gente observa é que com a perda de peso, esses pacientes diabéticos acabam tendo um controle, se não total, parcial do diabetes. Existe a melhora em até 70% dos casos dos pacientes diabéticos, porque a gente sabe hoje que o diabetes tipo 2 está totalmente relacionado à obesidade, né, ao sobrepeso. Sim. Agora, quais são os outros benefícios além da perda de peso? O controle da pressão arterial, diminuição do colesterol, diminuição do triglicérides, melhora da fertilidade para as mulheres, com melhora da ovulação, melhora da disposição, melhora desses casos de artrose que os pacientes têm por sobrecarga na coluna e articulações por conta do peso. E todos esses problemas que estão relacionados ao sobrepeso, né, e à obesidade. Entendi. E no caso da gravidez, a relação seria que a pessoa, ao emagrecer, ela fica mais fértil, é isso? Ela fica mais fértil porque a diminuição, principalmente pacientes que têm ovários policísticos, a diminuição do peso leva à melhora do eixo que a gente chama hormonal, ou seja, ela começa a ovular mais. E aí, com mais ovulação, ela acaba tendo melhor fertilidade. Uma outra coisa, existe alguma mudança na composição corporal? Sim, existe uma mudança totalmente. O que a gente observa na bioimpedância desses pacientes,
antes, durante e depois, é que existe uma perda, quase que todo o peso que é perdido é de massa gorda. Não há modificação para saldo negativo, né, de massa magra, ou seja, esses pacientes não perdem massa muscular. Eles perdem basicamente só gordura. Entendi. Agora, existem, vamos dizer assim, qual é a porcentagem de pessoas que não se adaptam ao balão? Existe isso? Existe, em até 5% dos casos as pessoas não se adaptam e geralmente são relacionados a esses primeiros dias, que é o período de adaptação, aos primeiros 5 dias. Uhum. Alguns pacientes, ainda em relação aos riscos, a porcentagem de pacientes que não se adaptam, alguns pacientes podem ter depois ou um rompimento desse balão. Existe isso? Existe. Esse balão, como ele é preenchido, na verdade, quando a gente preenche, ele não fica claro como ele está aqui, ele fica com um corante dentro. Então, quando esse balão rompe, a urina do paciente fica colorida, fica esverdeada, azulada. Quando a gente sabe disso, a gente tira esse balão e troca por um novo. Então, é uma substituição. Mas não existe risco? Não, se a gente agir logo nas primeiras 24, 48 horas, não tem risco. Agora, se a gente deixar, se o paciente não avisa, esse balão o organismo entende aquilo como um pedaço de comida. Então, ele vai empurrar aquilo para o intestino delgado e pode ter uma obstrução. Entendi. Então, é importante retirar. É importante retirar. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em saúde bucal. Olá, estou recebendo muitas dúvidas sobre implantes dentários. Implantes dentários são um dispositivo de níquel-titânio que se assemelha a um parafuso. Ele é rosqueado no osso do paciente. Ele é para substituir aquela raiz daquele dente que foi perdido. Em cima desses implantes é feito coroas ou próteses em cima desses implantes. O implante bem feito é para durar a vida inteira. O que vai ter trocas é a prótese ou as coroas que estão em cima desse implante. O tempo que é para a troca dessas coroas depende do cuidado de cada paciente e da manutenção periódica que ele faz no dentista. Ou seja, não é para ser feito um implante e esquecer, acabou, estou com o problema resolvido, sumi do dentista. Não, tem que ser visitas regulares no dentista para fazer manutenções, para fazer limpezas debaixo dessas próteses. Fora isso, tendo uma boa manutenção, tanto pessoal como no dentista, vai durar a longo prazo, tá? Nem todos os pacientes são indicados para fazer implante. Pacientes com problemas cardiovasculares severos não estão indicados e pacientes que estão em fase de crescimento, ou seja, crianças, ainda não teve toda a estrutura óssea formada, não pode ser feito implante, tem que esperar passar a fase de crescimento numa determinada idade para depois ser planejado o implante. Agradeço, qualquer dúvida estou à disposição e até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.